Boa tarde, irmãos. Mais um dia, o Senhor nos concedeu. Mais uma IBD começando, tratando as perguntas do nosso Catecismo Maior. A gente ainda vai continuar tratando o assunto da trajetória cristã, o início, agora especificamente após a salvação. Iniciamos com a pergunta de número 80. Poderão os crentes verdadeiros ter certeza infalível de que estão no estado de graça, de que nesse estado perseverarão até a salvação? Como a resposta é grande, eu vou ler para os irmãos acompanhem. Bem? Diz a resposta: aqueles que verdadeiramente creem em Cristo e se esforçam por andar perante Ele com toda boa consciência, podem, sem uma revelação extraordinária, ter a certeza infalível de que estão no estado de graça, de que nesse estado perseverarão até a salvação, pela fé baseado na verdade das promessas de Deus, e pelo Espírito, que os habilita a discernir em si aquelas graças às quais são feitas as promessas da vida, testificando aos seus espíritos que eles são filhos de Deus. Essa pergunta, ela vem como de praxe, responder assim, como se fosse uma forma de linha do tempo, um questionamento que é deixado para trás, que requer uma resposta. Se, por exemplo, lembramos da nossa última aula, falamos a respeito que o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, pode ou não cair do estado de salvação e vimos que não pode, que a salvação é imposta através dos decretos de Deus, um Deus imutável, era a garantia que a obra de Cristo estava em nós, mediante a fé, somos conservados, assim como o nosso catecismo trabalha. A pergunta que muitos devem fazer é que, como podemos saber se de fato somos salvos? Como de fato podemos perceber que somos eleitos? Como percebemos isso? Isso é o tema da nossa pergunta de número 80. Como podemos perceber que de fato somos eleitos? Somos os salvos? E aqui o primeiro ponto, os crentes verdadeiros só saberão que são de fato os eleitos diante de algumas características. A primeira característica que um verdadeiro cristão evidencia, que de fato é um eleito, é o andar na presença de Deus. Grifei, andam perante Ele com toda a boa consciência. São atitudes que são realizadas após a sua conversão. Como lemos na pergunta de número 76, sobre o arrependimento, uma pessoa que experimentou a verdadeira conversão busca o justo caminho. E mesmo com dificuldade de estar sempre andando nesse caminho, ele sempre estará disposto a se levantar. O pecado que antes o tornava escravo, apesar da influência que o pecado original tem sobre a vida do homem, não torna o verdadeiro cristão dependente dele. Ele não é mais dependente do pecado, ele agora é livre do pecado. Pois ele sempre sentirá desprezo pelo pecado cometido. Uma característica de um verdadeiro arrependimento, ou de um verdadeiro arrependido, é que quando ele vê os atos pecaminosos que antes sentiam prazer, que antes realizavam, ele sente desprezo por aquilo. A primeira citação que eu gostaria de fazer, que fala muito sobre isso, é do filósofo, grande congressista, Jonathan Edwards. Na obra dele sobre as afeições religiosas, como ele assim trabalha, ele nos deixa uma lição em um dos capítulos. Antes de se converter, alguém pode conter-se para não pecar. Porém, quando se converter, ele não só se contém em relação ao pecado, mas tem o coração e a natureza afastados dele e voltados para a santidade, de modo que, daí em diante, se torna uma pessoa santa e inimiga do pecado. Uma das maiores obras do Jonathan Edwards, Afeições Religiosas, trata como somos verdadeiramente transformados pelo Espírito Santo e de forma genuína. Não é impulsionado por alguma coisa de nós mesmos, mas é impulsionado pelo Espírito Santo. E quando ele fala sobre as ações práticas no capítulo do livro, ele vai além do que lemos. Ele diz que se a pessoa que se diz cristão e não busca novidades de vida, não pode ter experimentado a verdadeira religião, como ele afirma. De fato, as ações, andar na presença de Deus, é uma característica de um verdadeiro eleito, de um verdadeiro salvo em Cristo Jesus.
E um ponto interessante que não pode passar despercebido por nós, irmãos, é que andar diante de Deus requer não somente, como o catecismo aqui trabalha, realizar obras sem discernimento, realizar obras sem saber o que está realmente de fato fazendo. Assim como o catecismo afirma, a nossa consciência precisa sempre estar disposta a andar com Deus, pois podemos, e aqui é um ponto, podemos confundir a santidade com o legalismo. Precisamos observar isso. O nosso coração precisa estar disposto sempre a realizar a boa e perfeita vontade. De maneira que, irmãos, como Jonathan Edwards trabalha aqui, de maneira genuína, de maneira que o Espírito Santo nos alcança. Uma referência bíblica que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a primeira delas, 1 João, capítulo 2, verso 1 a 3. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Esse é o primeiro ponto, a característica evidenciada, andar na presença de Deus, sobre, de fato, se temos dúvidas se somos eleitos ou não. E aqui um ponto, esse andar com Deus, irmãos, como afirma o nosso documento, dá a certeza da nossa salvação. A certeza que o cristão tem, de fato, está a cada dia andando na presença de Deus. À medida que o tempo passa, os seus desejos e o seu caminhar têm sido moldados com os desejos santos. O segundo ponto que a gente localiza nessa pergunta de número 80 é a fé na promessa que Deus, justamente pelo seu Espírito, o auxilia para que tenha discernimento. E aqui é uma advertência para nós. A doutrina da graça, irmãos, ainda mais para o nosso conhecimento sobre a fé reformada, não é apenas uma organização da nossa teologia. Ela vai além disso. Quando falamos que somos eleitos, quando falamos que os eleitos serão preservados e perseverarão até o fim, da forma que ninguém tirará das mãos de Deus, não estamos apenas explicando o conceito de eleição. Estamos afirmando que a nossa salvação está inteiramente sustentada pela promessa que recebemos, isso através da fé. E quem nos auxilia na compreensão disso? Quem nos auxilia na compreensão da eleição? Quem nos auxilia para testificar que de fato somos eleitos? Primeiro, as obras, elas testificam, a nosso caminhar testifica que somos de fato os eleitos. O segundo é a fé nas promessas. O verdadeiro eleito, ele demonstra que tem fé. E o Espírito, por último, ele testifica que nós somos de fato eleitos. É através do Espírito que somos conduzidos a compreender coisas que são para o homem loucura. Todas as promessas que acreditamos só são digeridas pela vida humana se o Espírito Santo nos auxiliar, irmãos. E aqui eu trouxe uma ilustração de Calvino, que ele fala a respeito de como o Espírito Santo auxilia na compreensão da palavra. Se queremos o melhor para as consciências, para que as vacilantes não permaneçam vagando em dúvida estável, nem hesitando com os pequenos escrúpulos, acima das humanas razões ou juízos ou conjecturas, devemos buscar a persuasão do secreto testemunho do Espírito Santo. Calvino, falando aqui sobre o conhecimento especial, nos adverte que somente através do testemunho do Espírito Santo é que temos confiança de que a palavra de Deus chegou até nós. Apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele afirma que é o Espírito que conduz os verdadeiros filhos de Deus. Romanos capítulo 8, do verso 14 ao 16. Podem abrir comigo? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai.
O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que, de fato, que somos filhos de Deus. Apóstolo Paulo, demonstrando para a igreja que estava em Roma, que é através do Espírito Santo que é testificado que, de fato, somos filhos de Deus. E assim o catecismo utiliza também Paulo nessa abordagem. Só somos levados a, de fato, acreditarmos que somos filhos de Deus quando o Espírito testifica com o nosso Espírito. Recapitulando, irmãos, nessa pergunta de número 80, as características no qual podemos ser chamados de filhos de Deus. A primeira delas é andar na presença de Deus. A segunda, a fé diante das promessas de Deus. E a última, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos, de fato, filhos de Deus. Amém? Pergunta de número 81. Tem todos os crentes sempre a certeza de que estão no estado da graça e de que serão salvos? A resposta da nossa pergunta de número 81. A certeza da graça e a salvação não sendo da essência da fé. Crentes verdadeiros podem esperar muito tempo antes de consegui-la. E depois de gozá-la dela, podem sentir enfraquecido e interrompido essa certeza por muitas perturbações, pecados, tentações e deserções. Contudo, nunca são deixados sem uma tal presença e apoio do Espírito de Deus, que os guarda de caírem em desespero absoluto. Aqui é um ponto, podemos afirmar que todos os cristãos verdadeiros terão essa confirmação de que são salvos? Esse é o ponto da pergunta. Será que todos que são eleitos, eles têm a certeza? A pergunta começa, ela inicia com a certeza do que falamos anterior sobre a salvação, que ela não é de forma instantânea. Antes de ter a confiança na salvação, o cristão ele passa pelo processo de conversão. Por esse motivo, a primeira conclusão que tiramos da pergunta é de que a confiança na salvação, na vida do cristão, é fruto de maturidade cristã. E isso depende da pessoa, irmãos. Dependendo da pessoa, isso pode demorar. A certeza infalível de que realmente é um eleito depende do tempo, depende muitas das vezes da maturidade cristã. E eu trago aqui uma ilustração que é muito legal, que talvez os irmãos possam se ver também na mesma situação. É muito comum eu trabalho num escritório, é muito comum dentro de uma empresa termos pessoas que realizam tarefas e essas pessoas elas não sabem a importância ou o porquê das tarefas que elas estão realizando. E esse é um ponto, né? Em alguns casos, o entendimento dessas tarefas elas podem requerer um pouco mais de experiência, e aí eu falo mais de tempo, ou um pouco mais de conhecimento. Qual a comparação que podemos fazer no início da vida cristã? Ela é a mesma situação. A certeza da salvação irá, em muitos, requerer mais maturidade de vida com Deus, podendo até precisar de mais conhecimento. Em outros casos, a gente não vai ter essa mesma situação. A certeza da salvação, nem todos terão. E o catecismo ele trabalha de maneira muito bela aqui, quando ele fala que no início da trajetória cristã, é comum as pessoas não terem esse entendimento, porque isso requer um pouco mais de maturidade cristã, isso requer um pouco mais, talvez, de conhecimento. Uma referência que eu acho que é muito legal para nós aqui, ela se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Observa a parte A do versículo. O termo confirmar a vocação e a eleição. Isso é um chamado que Pedro faz. Isso é um chamado para os cristãos. Só podemos chegar à certeza do nosso caminho quando propomos buscar a maturidade cristã. Então, esse é o primeiro ponto, que é a nossa pergunta de número 81. Todos os cristãos terão a certeza da salvação? Nem todos de início, porque isso requer um pouco mais, talvez, de maturidade cristã. Requer um pouco mais de conhecimento. Em segundo plano, temos um tema que trabalhamos na EBD passada. Isso também ele trabalha aqui
nessa pergunta. O processo de santificação. Como lemos, o processo de santificação na vida do verdadeiro cristão, ele é imperfeito por causa dos nossos pecados factuais, que nos atingem no decorrer da nossa trajetória cristã. E esses tropeços que temos em alguns momentos, como o catecismo aqui afirma, podem colocar em dúvida se de fato somos eleitos. O processo de santificação ele é imperfeito. Precisamos sempre pedir perdão pelos pecados, pelos nossos pecados factuais. Isso fruto do nosso pecado original, influenciados pela nossa natureza pecaminosa. Entretanto, irmãos, como entendemos em um dos pontos do calvinismo, que é a perseverança dos santos, e isso eu citei na última aula, o verdadeiro eleito nunca é deixado a perecer pelos pecados. E esse é um ponto. Nunca é deixado a perecer pelos pecados. O Espírito Santo auxilia no processo de vida aqui nesse mundo. Mesmo que caiamos, é o Espírito que nos direciona a viver uma vida de santidade. E aqui é um ponto, né? Quando alguém questionar a nós sobre o entendimento de predestinação, isso é muito comum dentro de outras tradições, o questionamento, como se ela fosse permissiva aos atos de pecados, a resposta a esse questionamento deve ser que o verdadeiro cristão, o verdadeiro eleito, amparado pelo Espírito Santo, porque por si mesmo não consegue, nunca será entregue totalmente à perdição. Perseverança dos santos, um dos pontos do calvinismo, trabalha muito bem isso. O autor Richard Balter, o nome dele, ele fala o seguinte sobre a perseverança dos santos. A perseverança dos santos é a doutrina que afirma que os eleitos continuarão no caminho da salvação, por serem eles o objeto eterno do decreto da eleição, objeto da expiação realizada por Cristo. Visto que o mesmo poder de Deus que o salvou, o perseverará e o santificará até o final. Richard Balter, o nome dele, é um teólogo americano. A perseverança dos santos ela é importante para explicarmos por que somos eleitos e por que os pecados factuais, na realidade, não são motivos de nos afastar da presença de Deus. E uma referência bíblica, em 1 João capítulo 3, verso 9, diz a palavra de Deus: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Aqui, irmãos, por mais que venhamos em alguns momentos falhar, por mais que os pecados factuais nos atrapalhem, assim como o catecismo afirma, que é um símbolo de fé, assim como a nossa doutrina afirma, o Espírito Santo está sempre nos auxiliando. E eu, como citei na última EBD, eu gosto daquela comparação que o Hevel faz, da ovelha que está pulando sempre o cerco do lado. Que muitas das vezes, para que a vontade de Deus, o decreto de Deus seja cumprido, o pastor vai e quebra a perna da ovelha, para que ela não continue pecando. A perseverança dos santos, irmãos, ela é fundamental para explicarmos que não vivemos uma vida de pecado, mas que estamos buscando a santidade de forma progressiva. Amém? Dividi essa aula em 2 blocos. Esse primeiro bloco, ela fala sobre a certeza da salvação e sobre de que forma podemos enxergar a salvação nas nossas vidas. Agora, as próximas 2 perguntas, vamos falar sobre a respeito da comunhão da glória com Cristo. É um outro tema. A pergunta de número 82 do nosso catecismo: em que tempo se realiza a comunhão em glória que os membros da igreja invisível têm com Cristo? Resposta: a comunhão em glória que os membros da igreja invisível têm com Cristo realiza-se nesta vida imediatamente depois da morte e é finalmente aperfeiçoada na ressurreição e no dia do juízo. Após o processo de salvação, o que sempre os cristãos pensam é como ocorrerá o encontro com Cristo. Isso é um questionamento que todos nós fazemos. De que forma iremos encontrar a Cristo?
São uma dúvida que todo cristão, ele é saudável e ele tem. E aqui eu faço uma pequena comparação com um atleta que acabou de ganhar uma medalha nas Olimpíadas. O que se passa na cabeça desse atleta após o título? Porque a gente sempre pensa, a gente sempre olha para um atleta quando ele compete, quando ele ganha, mas e depois? Como funciona a cabeça dele no pódio? Como, irmãos, nós analisamos e pensamos após a salvação? O que de fato ocorrerá após a salvação? Como conseguimos enxergar a comunhão com Cristo após sermos salvos? De que maneira? E antes de entrarmos nessa pergunta, devemos fazer uma rápida revisão, e aqui é um ponto que trabalhamos o termo de igreja invisível e visível. E aqui recapitulando o que seria cada uma, a igreja visível são, de fato, aquelas pessoas no estado físico, local onde encontramos as pessoas, e a igreja visível são, de fato, todos os eleitos, espalhados pelo mundo ao redor. São esses membros da igreja invisível que o nosso catecismo está trabalhando, todos os eleitos, de fato, ao redor do mundo, em tempo e espaço. Comunhão e glória, aqui um ponto, significa que as bênçãos que todos os cristãos recebem após a salvação. Nele está inserida a promessa. Nesta vida, imediatamente após a morte e na ressurreição. E aqui eu vou fazer um breve resumo de cada um. Nesta vida, como podemos enxergar a comunhão em glória com Cristo nessa vida? Na próxima pergunta mais à frente, a pergunta de número 83, que é a última da nossa aula de hoje, ela vai explicar de maneira mais detalhada. O ponto importante que devemos destacar aqui nessa pergunta de número 82 é que a partir da salvação, esse é um ponto, desfrutamos das bênçãos, dos benefícios com Cristo ainda nessa vida. E a referência bíblica que eu destaco com os irmãos aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz a palavra de Deus: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, a comunhão em glória teremos nesta vida, como o catecismo trabalha. O segundo ponto, imediatamente após a morte, assim que morremos. Além dessa vida, as bênçãos são prometidas para o desfrute do verdadeiro cristão assim que essa vida passar. Após a morte, a alma irá de volta para Deus, e em face de luz, em glória, assim como o nosso catecismo, no capítulo de número 32, afirma, a nossa alma voltará para Deus. E como sabemos que, de fato, usufruiremos dos benefícios da comunhão na glória com Cristo após a morte? Lucas 23, 43, Jesus e o ladrão. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Nesta vida, imediatamente após a morte, na ressurreição, no dia do juízo. Por fim, irmãos, as bênçãos também serão usufruídas na ressurreição. No grande dia que os nossos corpos serão ressuscitados, juntamente seremos levados em corpos glorificados. Ali é concluída a comunhão em glória em Cristo. Finalizando, como Gerard do trabalha, o processo de comunhão em glória, a promessa, como podemos entender, ele é quitado, ele faz um paralelo em 3 prestações. Na vida, imediatamente após a morte e na ressurreição. Por último, a nossa referência que temos aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pergunta de número 82 do nosso catecismo: como realizamos a comunhão em glória com Cristo? Em vida, imediatamente após a morte, e na ressurreição. Alguém tem alguma dúvida sobre essa pergunta?
Algum ponto? Pergunta de número 83. Qual é a comunhão em glória com Cristo de que os membros da igreja invisível gozam nessa vida? Resposta do nosso catecismo. Os membros da igreja invisível são comunicados nesta vida as primícias da glória com Cristo, visto serem membros dele. A cabeça, estando nele, tem parte naquela glória, que na sua plenitude lhe pertence. E como penhor dela, sentem o amor de Deus, a paz da consciência, o gozo do Espírito Santo e a esperança de glória. Do mesmo modo, o sentimento de ira vingadora de Deus, o terror da consciência e uma terrível expectação do juízo são para os ímpios o princípio dos tormentos que eles hão de sofrer depois da morte. A comunhão em glória tem como primeiro benefício estar inserido dentro do corpo de Cristo, onde ele é a cabeça. Cristo é a cabeça do corpo. E aqui eu utilizei uma analogia, como se na realidade fôssemos inseridos nesse corpo. A igreja é invisível, todos os eleitos, eles são inseridos nesse corpo, que tem como cabeça Cristo. E aqui um ponto interessante do nosso catecismo, assim como as outras afirmações, ele deixa bem claro que distanciamos do pensamento católico de que existe uma pessoa que seja a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. E que igreja é essa, irmãos? A igreja invisível. Cristo, somente Cristo, é a cabeça da igreja. Uma referência bíblica que temos em Efésios, capítulo 2, do verso 4 ao verso 6, diz a palavra de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E esse é o primeiro ponto que devemos trabalhar aqui na nossa pergunta, a ideia de que fomos inseridos nesse corpo, a ideia de igreja invisível. E essa comunhão com Cristo, comunhão em glória, é observado primeiramente quando somos inseridos no corpo, somos inseridos na igreja invisível. Amém? E aqui, realizando uma comparação, o próximo ponto, a ideia de penhor. Se formos pesquisar, penhor significa um direito, um real, uma garantia. E esse direito, irmãos, que é colocado a partir do momento que somos inseridos na igreja invisível, ela nos dá direito a uma série de bênçãos, que resposta são dadas para nós. No momento que somos inseridos no corpo de Cristo, nos dá uma série de benefícios, um penhor, como se fosse um direito. E aqui o catecismo ele trabalha com alguns direitos que eles explicam para nós. A primeira delas é o amor de Deus. O amor só pode ser experimentado por quem está inserido no corpo de Cristo. Esse amor de Deus, ele só é experimentado quem de fato está dentro da igreja invisível. Fazemos uma rápida comparação. Por que para os ímpios é tão difícil compreender o processo de salvação realizada por Deus através do seu Filho? É difícil você compreender a ideia de amor de Deus para um ímpio. É difícil ele entender. Porque de fato ele não faz parte, ele não está inserido na igreja invisível. Veja, quando estamos inseridos, quando entendemos, quando o Espírito abre os nossos olhos, conseguimos enxergar de maneira clara que Deus manifestou o seu amor para nós. É através de sermos inseridos na igreja invisível, conseguimos enxergar de maneira clara que Deus realizou uma obra de amor. E esse é um dos benefícios de estarmos inseridos dentro da igreja invisível. O amor de Deus. Experimentamos esse amor e vemos esse amor no papel do Filho dele. A paz de consciência e o gozo do Espírito Santo. Um dos benefícios que o cristão usufrui não é mais o temor de estar sendo uma boa ou uma má pessoa. Agora temos paz de vivermos uma vida diante de Deus, não pelo que podemos realizar, mas sim porque estamos inseridos dentro do corpo de Cristo. A paz de consciência, como o catecismo trabalha, ele só é dada para quem de fato está inserido dentro da igreja invisível, quem de fato é eleito. Ele consegue usufruir, ele consegue ter
Uma referência que podemos enxergar em Romanos capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Podemos enxergar tudo isso, irmãos, através dos benefícios que um verdadeiro cristão ele possui dentro da igreja invisível. E por último, o que atormentava a humanidade sobre o modo de vida e o mistério de não saber o que vai acontecer. Algo que o ímpio até hoje tenta esconder o medo que tem. Não é mais um motivo de medo. A morte não é motivo de assombro para o verdadeiro cristão. Pois a esperança de uma vida inteiramente completa está na promessa para todos os membros dessa igreja visível. Não temos agora mais medo da morte. A morte não é o fim para nós. E aqui, irmãos, demonstrando isso, eu trouxe uma citação do saudoso Tim Keller, quando antes de morrer ele disse: sou grato por todas as pessoas que oraram por mim ao longo dos anos. Sou grato pela minha família, que me ama. Sou grato pelo que Deus me deu. Mas estou pronto para ver Jesus. Me mande para casa. Uma citação do Tim Keller, isso foi um dia antes dele morrer. Essa citação expressa muito bem, irmãos, muito bem o sentimento de um verdadeiro cristão. Um sentimento que nos deve dominar diante da morte. Não é o fim, como o catecismo trabalha, mas é a esperança de que estamos para o nosso lar de verdade. Esse é um benefício que só quem está dentro da igreja invisível usufrui. Infelizmente, irmãos, os ímpios, quem está lá fora, eles não conseguem enxergar dessa maneira. Para eles a morte é o fim. Para nós, cristãos verdadeiros, é só o começo. A ira vingadora para o ímpio. Do mesmo modo, irmãos, o ímpio não será de forma alguma poupado da ira vingadora de Deus. E isso me remete a um ponto que Calvino citava, que é o sensu divinatis, ou o senso de divindade, onde o ímpio, onde o homem, por mais que ele, de fato, não reconheça Deus como Senhor, como ele não consegue enxergar Deus na revelação geral, por mais que ele tente, de maneira a conter esse desejo, como Calvino trabalha, ele sabe, ele tem um senso divino de que existe um Deus que irá julgar. E isso é motivo de medo. Muitas pessoas são evidenciadas para nós como se tivessem segurança na morte, mas elas não possuem. É uma disfarçatez de vida. Elas têm medo. Porque, como Calvino trabalha isso, o senso divinatis, ela possui senso, a semente da adoração. Ela possui algo dentro dela, que ela sabe que existe um Senhor, existe um Deus. E ela sabe que será julgada. Do mesmo modo, não será poupada de nenhuma maneira o ímpio. A justiça de Deus será feita. Finalizando aqui, referência bíblica em Hebreus, capítulo 10, verso 26 e 27. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Isso é uma resposta para muitos que acham que, na realidade, Cristo, a obra de Deus, toda a obra salvífica, ela não terá um juízo. O universalismo, digamos assim, ele é quebrado aqui. Os pecadores serão consumidos pelo fogo eterno. Amém? Concluímos, irmãos. Concluímos as perguntas de hoje. Como sabemos se somos eleitos? Lemos na pergunta de número 80. Como podemos averiguar e nos analisar se somos de fato os eleitos? E na pergunta de número 81, de que maneira será que todos poderão observar essa análise? A pergunta de número 83 e 84, como experimentamos a comunhão com Cristo e como em vida usufruímos dos benefícios da salvação em Cristo. Todas essas perguntas foram sanadas. Vamos aplicar. O que faremos agora, irmãos, depois de estudarmos um pouco das perguntas do nosso catecismo? Primeira delas, a primeira aplicação que eu gostaria de deixar com os irmãos. Soberania divina e a responsabilidade humana. Sabemos que somos eleitos, sabemos que Deus
através do seu Espírito, através do seu chamado eficaz, nos chamou. Isso é uma maneira dele glorificar o nome dele. E isso temos que entender, como cerne também da nossa doutrina reformada. Somos justificados pela fé, através da graça. Entretanto, através da soberania divina também temos um outro ponto que o catecismo trabalha. É a responsabilidade humana diante da eleição. Não podemos negligenciar o papel que temos como cristãos aqui no mundo. Devemos, através das obras, testificar que de fato somos filhos de Deus. As obras, elas apontam que somos os filhos de Deus. Não somos justificados pelas obras, mas ela aponta que de fato somos os filhos de Deus. E precisamos ter esse cerne. Por isso o livro do Jonathan Edwards é muito legal, que trabalha esse aspecto, as afeições, né? Algo de dentro do coração. Quando de fato somos levados ao arrependimento e somos salvos, as nossas práticas, elas precisam responder que somos filhos de Deus. Isso é de maneira voluntária. Você sente prazer em realizar as boas obras. Essa é uma das evidências de que de fato somos filhos de Deus. E ligado à responsabilidade humana, temos a plenitude do Espírito Santo ligada a isso. Se de fato temos dificuldade de realizar as boas obras, como acredito que muitos terão ao longo da sua trajetória, precisamos o quê? Buscar ser cheios do Espírito Santo. Aí entra o que chamamos de plenitude do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo trabalha na carta aos Efésios. Não podemos ser cheios de algo que é fútil para a vida. Fútil, que eu digo, para a vida eterna. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E os meios de graça, a união com os irmãos na igreja, tudo, a oração, precisamos buscar a cada dia, para que isso venha no nosso coração de maneira que satisfaça, que os nossos desejos não sejam mais os desejos da carne, mas sejam os desejos do Espírito. E para isso precisamos buscar a cada dia ser cheios do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Amém, irmãos? Finalizar essa aplicação prática. Vamos orar para finalizar a nossa aula.